Pode ser para os irmãos, houve um atrasozinho aqui, mas o horário é esse mesmo, 19 horas. Agradecemos a Deus mais esse dia, privilégio de estarmos aqui. Tivemos uma grande vitória, mesmo ao meio à pandemia, lutas. Inauguramos ali, fizemos uma pré-inauguração, né? E agradecemos a Deus porque Deus nos deu graça para que nós pudéssemos estar fazendo uma pré-inauguração e louvado a Deus. Tudo correu bem para a glória de Deus. Vamos continuar aí estudando sobre o livro de João, um livro interessante. Nós pregamos ontem sobre Atos dos Apóstolos e Deus operou maravilhas. Convide as pessoas, compartilhe sobre o livro de João, Evangelho segundo escreveu João. Senhor, te louvamos, ó Deus, te agradecemos por essa noite, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor. Ser conosco, nos abençoa. Abençoa a cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão conosco nessa noite, nessa live, ó Deus, aprendendo um pouco da tua palavra. Ser conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João é um evangelho muito rico, né, irmãos? E vamos extrair algumas coisas sobre o Evangelho de João. No capítulo 1 nós lemos, e vamos ler o capítulo 2. Que lemos o testemunho de João. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdote levita para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. No capítulo 1, verso 19 e 20. Eu não sou o Cristo. E perguntaram: então que és tu, Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. A voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram, dizendo-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de João estava batizando. Então João, na verdade, veio preparar o caminho do Senhor. E eles estavam perguntando por que João estava batizando. Fala para eles que batizava com água, mas após ele, o próprio Jesus batizaria com o Espírito Santo
e com fogo, né? E na verdade, quando nós vemos a história de João e Jesus, na verdade, algumas pessoas pensam que Jesus batizou. Na verdade, Jesus não batizou. Jesus batizou com o Espírito Santo, mas na verdade João é que fazia o batismo e os discípulos de Cristo que batizavam. Jesus, na verdade, ensinava, né? Jesus estava ali para ensinar, para doutrinar, né? Mas Jesus não batizou ninguém. Se você vê no relato, Jesus não batiza ninguém. Batiza sempre, sim, com o Espírito Santo, porque ele é o próprio Deus. O Espírito Santo também é Deus. Mas, na verdade, nas águas, Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos. E João veio batizando também, né? Por isso que Jesus, até o próprio Jesus, foi batizado por João. Ele falou, João fala para ele, vem tu a mim, eu que devo ir a ti. E ele fala, para que a Escritura se cumpra. Então Jesus cumpre toda a lei e toda a profecia. Aí ele diz, aquele que vem após mim, 27, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então João estava ali apontando para o verdadeiro Deus. Que ele falou, antes de mim, porque João sabia a quem ele estava pregando, ou de quem ele estava falando, sabia de quem ele estava ali para batizar, que era Jesus Cristo. E ele sabia que Jesus é Deus, era o próprio Deus, né? Que é Emmanuel, Deus conosco. E é por isso que ele diz, aquele que vem após mim é primeiro do que eu, porque ele sabia que Jesus é a existência de Cristo antes de se manifestar ali onde ele estava. Que coisa interessante, né, irmãos? E os judeus, mesmo com todo esse ensinamento, não entenderam que Jesus era o Messias, mas entendiam que Jesus era apenas um profeta. Aí olha só que coisa mais interessante na frente. Versículo 31, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu, como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele, repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, que maravilha! Porque nós, quando nós olhamos o relato de João, a gente entende que João aparece ali no deserto, né, como o jovem diz, do nada. Não. João teve uma experiência com Deus. Pelo relato, nós vemos que ele teve uma experiência com Deus. Por quê? Ele fala, aquele que me mandou batizar. Quem mandou João batizar? Deus. Então João nasce, vai para o deserto, chega no deserto, Deus se manifesta a ele e dá toda a diretriz a João. João, você nasceu para essa missão, para a missão tal, para que você venha pregar, anunciar, mas quando você vires o Espírito descer sobre uma pessoa, porque João não conhecia Jesus, você vai ver que esse é o Messias, o meu filho,
que eu enviei à terra para vos resgatar do pecado. Olha que coisa linda, maravilhosa, e alguns ainda dizem que Deus não existe, né? Todos os relatos, todas as coisas que a Bíblia nos traz aponta a existência de um Deus, de um planejamento, né? Que nada foi por acaso, né? Como tem até um louvor que diz, né? Que nada é por acaso. Nada é por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito de Deus para a humanidade. Até o meio da pandemia tem um propósito, porque ele diz, não vos assusteis, né? Porque ainda não é o fim. Deus tem tudo planejado, tem tudo no controle. Aí vamos lá. No dia seguinte, João estava, versículo 35 nós estamos, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo por ali andar, Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? Né? Foi uma pregação que eu fiz há poucos dias atrás. Que buscais? O que você está buscando? O que nós estamos buscando? Estamos buscando solução para problemas? Estamos buscando soluções momentâneas? Estamos buscando soluções para uma vida terrena? Ou estamos buscando uma vida eterna? É essa a interrogativa de Cristo. Era muito mais além do que uma simples pergunta. O que você está buscando? Parece até, para nós que estamos hoje lendo, parece contraditório. Porque nós já sabíamos, ou já sabemos, melhor dizendo, que estava se tratando de Jesus. Mas para eles, não. Para eles, João estava transmitindo que era Jesus. Só que eles ainda não tinham uma experiência real com Cristo. Por isso que Jesus pergunta, o que vocês estão buscando? Isso é, vocês creram na palavra de João? Vocês creram o que João disse, que eu sou o Cristo? Que eu sou o Cordeiro de Deus? Né? Então era isso que Jesus estava interrogando a eles. E eles disseram, Rabi, olha a resposta, irmãos. Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Então ele já se refere a Jesus como mestre, né? E ele disse, vinde vede. Foram e viram onde morava, então ficaram com ele aquele dia, era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, já achamos o Messias. Olha que coisa interessante. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Então eles acreditaram, creram em tudo que João pregou, em tudo que João transmitiu para eles. Eles abraçaram, acreditaram e agora eles já falaram, achamos o Messias, né? Porque traduzido é o Cristo. Para que você entenda, o judeu não convertido, ainda espera o Messias, ainda espera o Cristo, que para eles Jesus não é o Cristo. Para o judeu não convertido, Jesus é apenas uma Maitreya, é apenas um profeta, como tantos outros que vieram, como João, como Elias, como Samuel, como tantos outros que passaram lá em Jerusalém. Para eles Jesus era mais um. Só que eles aqui já estavam falando que Jesus não é mais um profeta. Jesus era o próprio Cristo, era o próprio Messias, né, encarnado ali, e o Cordeiro que tira o pecado
do mundo. Você pode glorificar a Deus por isso? Aí vamos mais além. Ele levou-os a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aí no versículo 43 ele diz: No dia seguinte quis Jesus ir a Jerusalém, quis ir a Jesus a Galileia, e achou a Felipe e disse: Segue-me. E Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, até hoje Deus vem trazendo na história, né, a importância, por isso que eu prezo muito, e infelizmente muitos não gostam, que é a leitura bíblica, irmão. Olha o que ele diz aqui. Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Eram os caras que tinham intimidade com a Torá. Eram os caras que estavam acompanhando a história, né? E acompanhando a Torá, acompanhando a história, e agora eles veem, ó, realmente, nascido de Belém, vindo. Deus não faz nada de qualquer maneira, não, irmãos. Tem um cronograma, tem né, uma linha que Deus vem seguindo desde os primórdios, desde quando ele se revela a Moisés. A Bíblia é tão fantástica que a veracidade da Bíblia, a veracidade de tudo aquilo que os profetas pregaram, anunciaram, cumprindo cabalmente cada detalhe, Jesus mesmo diz que não cairá um tio da minha palavra que se cumpra, que venha se cumprir. É igual agora, ele diz: não vos assusteis, que ainda não é o fim, né? Então essas pandemias, guerra, rumores de guerra, terremoto, quantas coisas estão acontecendo, é Jesus preparando a igreja, preparando a tua vida, preparando a minha vida, para que nós não nos percamos, irmãos. Que infelizmente a igreja, ou algumas pessoas, já estavam caminhando a passos largos para o inferno. E Jesus está te dando uma oportunidade para que você direita a tua vida, direita a tua vereda, se consagre. Eu vejo até no próprio isolamento social, porque é um tempo de reflexão. Tu acha que na cadeia José não refletiu? Tu acha que na cadeia José não parou assim: opa, por que está acontecendo isso? Deu tempo dele refletir. Então é no isolamento que dá tempo de refletir, ver o que caminho nós estávamos andando, e quando Deus nos tirar, para que nós melhoremos a nossa vida com Deus, com o próximo, né? Para que Deus tenha nos dado uma oportunidade para que sejamos mais humildes, porque hoje queremos abraçar, queremos estar junto, queremos festejar e não podemos, não é isso? Mas como podíamos, às vezes negligenciávamos. É Deus dando essa oportunidade para nós. Aí paramos aonde? No 44, 45. Felipe achou Natanael. 46, disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Pode sair alguma coisa boa desse irmão, desse pastor, dessa irmã. Vem e vê. Provai-de e vede que o Senhor é bom. Será que ainda tem alguma coisa boa para acontecer na terra? Vinde e vede, né? Que Deus ainda realizará coisas grandes, coisas poderosas na minha vida, na sua vida, através da igreja. E mesmo, irmãos, no meio da pandemia,
Né? Hoje até eu e a pastora estava conversando, a pastora estava falando sobre isso, ela sempre fala isso. Deus ainda está realizando milagres, porque se a doença não tem cura, quem está curando então? Se não tem remédio, não tem injeção, não tem, quem está curando? Deus, irmãos. É a misericórdia de Deus, é a graça. Uma senhora hoje de 90 e tal, área de risco, entrou no hospital, minha irmã, para morrer. Mas não, a última palavra de Deus. Não cai uma folha sequer da árvore se não for permissão de Deus. Cuidados temos que ter, joia, sim, mas não ficarmos desesperados, não ficarmos assustados. Eu já botei isso, vou te lembrar. Coragem não é ausência de medo, mas é controlar o medo. Você está com medo? Eu e o mundo inteiro tá. Só que devemos controlar. Aí entra a coragem, não é a ausência do medo, mas é o controle do tal. Não é isso? Quando Daniel foi para a cova de leão, tu acha que Daniel foi festejando? Ah, você dá um fogo, tô indo para a cova de leões. Que nada, irmão. Paulo diz, o apóstolo São Paulo, por fora temor, por dentro temor. Era medo, não é temor a Deus, não, é medo. Porque Paulo já estava já com os seus dias contados pelo imperador. O imperador já tinha posto na cadeia e já estava decretada a morte de Paulo. Só que Paulo controlou o medo. Quando ele controlou o medo, ele começou a escrever a maior literatura que nós lemos, que é os Efésios, dentro de uma cadeia em Roma. Que ele controlou o medo. Opa, não posso entrar em desespero, não posso me desesperar, não posso perder a diretriz, porque eu sei que meu Deus está no controle de tudo, e tudo já está controlado por Deus, então não posso perder o controle e ficar com medo. Aí Paulo começa a escrever para quem está do lado de fora, hein? Consolar quem está do lado de fora, escrever para quem está do lado de fora, e ele já sabendo que a sua cabeça estava a prêmio, né? Então é isso aí, que Deus controle seu medo, para que ele não se torne um pavor, e o pavor, depressão, e vai por aí fora, daqui a pouco está morrendo por outras coisas. Natanael respondeu e disse, Rabi, não pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Versículo 46. Aí no 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, que não há dolo, né? Que ele era um homem íntegro. Como é que ele ia saber? Jesus ia saber isso? Se ele nunca tinha visto Jesus, Jesus nunca tinha visto ele. Vê aí o Natanael que não há dolo. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Irmãos, que coisa linda. Deus te conhece, irmãos. Uma coisa interessante é Deus procurando Adão. Adão, onde tu estás? Adão se escondendo de Deus. Deus falando no linguajar do homem. Onde tu está, Adão? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. É que Deus estava vendo o que Adão estava fazendo. Que Adão está querendo se esconder de Deus, ninguém se esconde de Deus. E Adão querendo se esconder de Deus. Aí eu vi que estava nu, temi, né? Então, Jesus falando assim para Natanael, eu sou Deus, eu te conheço. Antes de você chegar aqui perto de mim, eu já te vi. Já sabia tudo que Natanael tinha falado, da falta de fé, daquilo que ele não crera. Pode vir alguma coisa boa, como eu falo sempre, pode vir alguma coisa boa da comunidade, da Águia de Ouro, pode vir alguma coisa boa da MATG,
Vem e vê, irmãos. Vem e vê. Porque o meu Deus usa as coisas vis para confundir as coisas fortes. Usa os fracos. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Então, vem e vê. Vem e vê a grande obra que Deus fez ali, esses anos que nós lutamos, pelejamos, e a obra está lá concluída. Irmãos, quem ainda não viu, quando chegar lá vai ver. Que coisa linda. Sem recurso financeiro, sem empresário bancando, sem governo, mas é com o teu dízimo, com a tua oferta, com a tua oração. Às vezes as irmãs que... meu pai falava sempre sobre a fidelidade. Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo. Aquele salário mínimo ele tira o dízimo dele e entrega no altar. Aquilo ali Deus vai. É como aqueles 5 pães, e os peixes que aquele menino estava trazendo. O Senhor deu graça. Por isso que em tudo dá graça. Eu já ensinei na igreja, não recebo o salário mínimo e diz, estou recebendo essa mixaria. Falei também sobre, no meio da pandemia, Deus vai nos dar o pão nosso de cada dia, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lá no deserto, era porção diária. Porção diária. Não podia juntar, se juntasse, ia perecer, estragava. Meu Deus! Comia, por quê? O que Deus estava mostrando a Israel? Eu sou o supridor. Eu supro a tua necessidade. Aonde você estiver, seja no deserto, seja em Acapulco, eu é que estou sustentando a tua vida. Já no Egito, quando ele fala para José, José armazenou, porque era 7 anos de fartura, a vaca gorda, o que você armazenou? Nessa fartura que nós tínhamos, culto, vigília. Agora, eu não estou na seca, porque o meu celeiro está transbordando da glória de Deus. Então, a pandemia, eu posso estar em casa. Já falei que eu não sou limitado a lugar para adorar a Deus. O ambiente não me faz. Uma pessoa, há muitos anos atrás, falou que você é fruto do meio. Eu não sou fruto do meio, não. Eu sou fruto daquilo que eu acredito. E o Senhor falou, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou junto. Então eu posso estar dentro de casa. Isso é, numa situação como essa, dentro de casa à toa. Posso ir para a rua, não vou para o culto. Não é isso que eu estou falando. Aí é uma necessidade que alguns precisam, alguns estão enfermos, igrejas, nós somos privilegiados nesse sentido, que moramos dentro de uma comunidade, mas as igrejas de beira de rua não podem abrir. Nós estamos abrindo aos domingos, com toda cautela, com todo cuidado, que depois a nossa vida vai ter que seguir do mesmo jeito. Por isso que eu falo, não critica aquele que está em casa, às vezes é aquele que tem um problema de saúde, alguém que não pode suportar esse tipo de pressão. Não critique, irmão. Porque ele estando em casa, ele não se ausentou de Deus, não. Mas vamos continuar aqui, que isso já é um outro assunto. 49. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. É isso que Jesus está dizendo para a tua vida hoje.
coisas maiores do que é. Hoje nós recebemos, eu não posso dizer agora que a bênção não é minha, mas recebemos uma bênção hoje fantástica, fantástica. Quando vocês souberem que a pessoa mesmo vai contar, mas me atinge a pastora, então a bênção é nossa também. Mas só que não podemos contar porque é algo que lá na frente vocês saberão. Então, coisas maiores eu vou fazer. E Deus está fazendo, irmão. Coisas grandes, Deus tem aberto portas, pessoas têm sido abençoadas. Irmã Ana Cristina, que está nos assistindo agora, né? O esposo foi, essa eu posso contar porque já foi contado na igreja. Deus abriu a porta no meio da pandemia, né? Tem outras bênçãos aí que nós temos visto, pessoas contando, mas eu quero te profetizar sobre a tua vida hoje. Coisas maiores, melhores ainda virão na tua vida. Se você crê nisso, põe aí um amém, em nome de Jesus. Aí o versículo 50. Jesus respondeu e disse, porque te disse... Não, versículo 51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Versículo 2, capítulo 2. Para quem está entrando e não sabe o que nós estamos fazendo hoje, toda terça-feira é um estudo, tá? Está aí a Gisele Silva, né? Que Deus te abençoe, Gisele. Então, é o estudo, terça-feira é estudo. Segunda e quarta são louvores que nós fazemos lá no templo. E domingo é um culto presencial, com todos os cuidados, né? Que Deus tem nos dado graça. Capítulo 2. Jesus transforma água em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Disse Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha só que coisa interessante. Jesus não estava fazendo ignorância, não estava sendo áspero com aquela que o gerara, mas através do Espírito Santo. Mas Jesus estava mostrando para ela que ele, ainda que viera dela, ou viera nascido dela, não era alguém que poderia ser mandado por ela, porque é ele que manda em tudo, porque ele é o próprio Deus. E na hora de Deus é que Deus realiza as coisas, né? Na sua hora, filhinha. Não é na minha hora, não é na nossa hora, não é para satisfazer o nosso ego, é para a glória e louvor do seu nome. O momento, a hora, o dia é de Deus. É Ele que realiza. É Ele que realiza o querer, o efetuar. Quando Ele falar, basta, basta. Por isso que diz, basta uma palavra sua. Então não é a sua hora, não é a minha hora. Oh, Deus, pandemia. No momento certo Deus vai acabar com tudo. No momento certo Deus vai, né? E Deus está dando corda também a um homem, mas daqui a pouco também vai puxar essa corda. Deus está dando corda a muitos evangélicos também, mas uma hora vai puxar essa cordinha também. Por quê? Eu particularmente, não é revelação não, eu tenho a convicção de que Deus permitiu, né? Aí não é vontade absoluta, é vontade permissiva, já ensinei isso na igreja,
Quem está acostumado com a minha aula sabe o que eu estou falando. Entrou a vontade permissiva para corrigir muitos dentro da igreja primeiro, para que depois corrija os que estão lá fora. Está corrigindo os de dentro. Tá muito oba-oba, irmão. Muito oba-oba. Muito... Deus... Ops. Sabe por quê? Para que nós não venhamos nos perder. Sabe o que está acontecendo agora? Muita oração. Quebrantamento. Eu tiro por mim. Tiro por mim. Não estou falando só de você. Não, estou falando de mim mesmo. Estou orando mais. Minha vida espiritual elevou-se. Né? A Sueli até ontem falou, Gilson, tu deu uma pregação, a gente volta ao primeiro amor, a valorizar mais a obra de Deus. Não que nós não valorizássemos, né? Ou que você não valorizasse, mas nós valorizamos muito mais. Damos mais valor à nossa vida, que a nossa vida fica assim, ó, irmão. No fio, meu irmão. E o diabo, o demônio, quando chegou lá para Jó, ele falou, pele por pele, o homem dá tudo pela sua vida. E dá mesmo, irmão. Dá mesmo. Vem com essa dizendo que é valente, não, que não é. Tem muitos aí que diz que é valente, mas na hora que for encarar a morte, fica complicado. Primeiro, que eu já ensinei a você, que nós não fomos criados para morrer. Por isso que eu vim entender isso agora, depois de velho. Por que a gente tem medo da morte? E alguém diz que é fraqueza? Não. É porque nós não fomos programados, nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados eternos. Pastor? Não. Sim, fomos criados eternos. A morte veio por causa do pecado. Né? O aguilhão do pecado, Paulo diz, é o quê? A morte. E do inferno, a lei. O homem quebrou a lei, inferno. Pecou, condenação, foi a morte. Mas o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas os homens procuraram invenções. Aí o homem passou a ser o quê? Alguém que venha morrer por causa do pecado. Por isso que nós não nos acostumamos com essa palavra morte. Só que tem uma outra que é pior do que essa, que é a morte eterna, que é o inferno, que é o homem estar afastado eternamente de Deus. Né? Então esse problema também Deus resolve em Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que o outro só vai ser resolvido se você for arrebatado. Aí você é trasladado e tem um novo corpo. Fora isso, não tem jeito. Todo mundo vai ter que encarar ela um dia. A morte. Então, quando a nossa vida agora está a um fio, a gente valoriza mais o quê? A vida, a mesma vida, que muitos não valorizavam. Agora estão valorizando, valorizam um aperto de mão, um abraço, ou chegar na casa de alguém, uma festividade. Meu aniversário esse ano foi, de todos eles, foi aquele que pior. Que nem meus filhos puderam vir, me dar um abraço, vir na minha casa, meus netos. É dolorido, irmão. Mas você está passando? Eu também estou. Todos nós estamos. Mas a vontade permissiva de Deus para mostrar ao homem que nós não somos nada. Não somos nada. E somos dependentes de Deus. E a nossa vida é um conto que passa ligeiro. Hoje podemos estar aqui e amanhã. Então, enquanto estamos aqui, adoremos a Deus, reverenciemos a Deus, aproveitemos essa oportunidade que Deus está nos dando de nós consertarmos as nossas veredas, a nossa vida, e quando sair da pandemia, sairmos mais fortes, mais convictos da nossa fé, não relaxar de novo, que nós estávamos relaxando, a igreja estava relaxando, entrando muita coisa dentro da igreja.
e saindo muitas que não deveria sair e entrando aquilo que não deveria entrar. A reforma de Martinho Lutero trouxe a igreja novamente para Deus, que ela estava em indulgência, perdendo a diretriz. Agora a pandemia, pare, já parou para pensar nisso? Está nos trazendo novamente aquela igreja de oração, aquela igreja de jejum, aquela igreja de clamor, aquela igreja que aos domingos, agora a nossa igreja aos domingos está orando, aquela igreja que agora a gente dobra o joelho e chora diante de Deus. Por quê? Porque estão vivenciando um momento ruim, irmãos. Por que Deus permitiu as dores, o sofrimento? Não é porque Deus é mau, não. É porque Deus é bom. Porque se ele não permitisse isso, o homem estava aí, ó. Aí carnaval, aí Jesus sendo arrastado lá. Jesus não, né? Que não tem nem condições daquilo ali acontecer. Mas eles botaram lá uma fantasia num cara com demônio, como um demônio, e arrastando Cristo, também não tem nem condições. Mas, né? Zombando de Deus. Aí Deus, dura coisa, irmãos, é cair na mão do Deus vivo. Se cair na mão do diabo, Deus te tira. Se cair na mão de Deus, quem vai tirar? Então Deus está nos dando oportunidade, está te dando oportunidade para que você veja coisas grandes, né, acontecerem na sua vida. Vamos lá. Faltou vinho e ela pensou que poderia mandar nele. Ele falou, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Aí ela já mudou o discurso. Agora vai fazer tudo o que ele disser. Saiu de cena. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima, e disse, tirai agora e lavai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Né? A gente que vem do mundo, a gente sabe disso, né? Que no início, quando você começa a beber, teu paladar está mais aguçado, a tua mente está mais viva, entendida daquilo que tu está fazendo. Agora, depois que bebeu 3 cervejas, 4, meu irmão, já foi. Por isso que muita gente morre, muita gente briga. O vinho, melhor dizendo, não o vinho em si, mas o álcool, que eu aprendi que é o algole, é o espírito mal, alcoólico, é o álcool, algole, espírito mal. Então toda bebida traz um espírito com ela. Vê que o homem mata, que o homem... Bebida, irmão, onde tem a bebida, onde é a confusão, Esses dias agora, minha sobrinha estava relembrando os 15 anos dela e a Marisa estava aqui em casa relembrando o que eu fiz nos 15 anos da minha sobrinha. Claro que minha sobrinha não fez isso para lembrar o que eu tinha feito, mas ela lembrou, foi as vestes, a comemoração, mas nós lembramos por quê? Bebida, onde tem a bebida, né? Eu arrumava confusão, era o valentão depois que bebia. Por quê? Espírito mau. Muitos matam, né? Fazem coisas, chegam no outro dia, porque o diabo entrou nele. Claro, ele é isenção de culpa? Não, não tem. Porque ele também é culpado porque bebeu. Mas o diabo entra na pessoa e começa as confusões, agora, briga de família, briga de casal, briga de amigos. Às vezes uma festa que começa bem, no final quebra-se tudo, se briga, porque é um espírito mau, algole. Então, por isso que Jesus aqui, tu vê quando você lê isso aqui, alguém pode aqueles que querem pegar Jesus,
contradizer a Bíblia. Jesus fez vinho, deu bebida, mas olha o componente: água. E o tempo, fermentação, não deu tempo para fermentar, mas ao teor, o melhor. E o vinho aqui não quer dizer que possamos beber, mas o vinho simbolizava o quê? A alegria. Então Jesus estava olhando não a bebida, mas olhando o que iria acontecer na festa para os donos da festa. Estavam até acompanhando agora a história de Cristo, e a gente vê ali no relato que haveria uma tristeza para o casal, ali uma tristeza para a família, né? Então Jesus preservou o quê? A família, preservou a alegria, preservou para que não houvesse ali constrangimento. Foi mais do que um simples milagre de tornar água em vinho, mas foi preservar a alegria da família, preservar a comunhão daqueles que tinham sido convidados, né, para o anfitrião da festa não ser envergonhado. Então tinha muito mais coisa envolvendo do que a água e o vinho. Está dando para você entender? Então, às vezes, nós só pegamos, nos atemos a só aquela situação, mas não olhamos ao entorno de que tudo aquilo... Às vezes, você, para não criar um constrangimento maior, você, às vezes, é como um ditado que diz no mundo, não sei se eu posso usar, engole sapo. Às vezes, pastor engole sapo. Tem hora que dá vontade de falar certas coisas com certas pessoas. Mas nós não falamos. A gente, opa, deixamos. Vale a pena? Não vale a pena. Né? Vê certas pessoas que não entendem, que a mente não entende, não capta certas coisas, a gente, vamos deixar, né, rolar. Porque no entorno tem muito mais do que aquilo ali que eu vou resolver ou tomar minha razão. Aí eu vou destruir uma família, tirar membros da igreja. Não vale a pena. Não é isso? Então, tinha muito mais do que transformar apenas uma água em vinho. Amém? 12. Depois disso, desceu Jesus a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaria não muitos dias. Estavam próximo à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e achou templos que vendiam bois, ovelhas, pombos, cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombo: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Irmãos, isso é sério, irmãos. E que nós temos visto muito isso, né? E era o caminho que a igreja estava tomando antes que Lutero fizesse a reforma protestante, né? Que vendia indulgência, santinho, vendia-se isso, vendia aquilo, e Lutero chegou e botou a igreja no eixo, as teses da igreja, né? Então, hoje a igreja está descambando um pouquinho para isso. Não fazer a casa de Deus de comércio. A casa de Deus é lugar de adoração, louvor. Claro, Deus diz, mas oferta, mas está inserido na palavra. Mas às vezes vai entrando muitas coisinhas, né? Tem tantas coisas que eu não gosto nem de falar, que tem gente que gosta de fazer, mas nós não estamos aqui para atacar quem pensa de outra forma. Mas tem muitas coisas que estão entrando novamente no convívio da igreja, que nós não podemos deixar, irmãos. A casa de Deus é chamada casa de oração.
A casa de Deus é chamada, vou repetir, casa de oração. Lugar de orar, lugar de clamor, lugar de adoração, lugar de nós fazermos a obra de Deus. Amém? Então não faça da casa de Deus um meio de vida fácil, de dinheiro, né? Que muitos... Eu ouvi uma pessoa há muitos anos atrás me chamando para abrir uma igreja, porque era o meio mais fácil de arrumar dinheiro. Falei, cara, você não me conhece. Você não me conhece. Para me chamar para isso, você não me conhece. Outro dia eu estava até falando com a pastora, nós não somos chamados pastores. Nós temos que ser um pastor chamado. Quando você é o chamado por Deus, como João, o chamado, ele falou, aquele que me mandou batizar, não foi homem que mandou ele batizar. Não foi homem que mandou ele preparar o caminho, foi o próprio Deus chamado. Isso é chamada, irmãos. Chamada. Não recua por qualquer situação, por qualquer momento de adversidade, porque ele tem uma chamada. Aquele que tem posto a mão no arado não pode voltar atrás, porque tem uma chamada. Se você tem uma chamada na tua vida, você não pode voltar atrás. Quem te chamou? Foi homem ou foi Deus? Quem te ungiu? Foi homem ou foi Deus? Usando o homem, mas quem te chamou foi Deus. Né? Deus me chamou e nos chamou para uma grande obra. Então o templo já estava sendo usado para outros fins, para a venda, né? Animais vendidos. E Jesus chega e quebra tudo, meu irmão. Ah, Jesus é humilde. É humilde sim, chegou lá e quebrou tudo, tirou todo mundo, botou para fora, meteu sarrafo todo mundo e botou para fora, meu irmão. Tem momento da vida que tem que tomar atitude. Senão vira bagunça. É igual o líder. Tem que ter pulso. Tem que ter pulso, chamar a igreja na conversa. É igual agora tenho falado, irmãos, temos que ir de máscara. Quem não usa máscara está desobedecendo, não uma ordem de um pastor, mas está desobedecendo uma ordem de um governo. E quem não obedece a governo, não obedece a Deus, porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Fora isso, é o amor ao próximo. Então os santarrões não usam máscara, porque ele acha que Deus está livrando a ele e está achando que está fazendo a vontade de Deus. Engano seu. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. E o princípio da Bíblia é que toda autoridade, eu estava até conversando com a pastora sobre isso, toda autoridade é constituída. Quase todos os reis que passaram em Israel, todos eles eram ruins. Todos eles eram ruins. Basicamente todos eles ruins. Se escapa a dois foi muito. E um desses dois, um deles é Davi. Mesmo assim, escapou por um triz. Que Deus confirmou o trono dele, porque tinha uma promessa. Fez uma promessa a ele que Deus, a promessa de Deus é irrevogável. Então fez uma promessa, não faltará varão que se assente no seu trono, porque Jesus tinha que vir da linhagem de Davi. Mas porque Davi era perfeito? Não. Davi errou e errou feio, mas se arrependeu, se humilhou, desceu à casa do oleiro, né? Pediu a Deus para fazer um vaso novo. Então as autoridades, todas elas que vier, é ruim, porque o único governo bom, você já sabe qual é, né? O único governo bom, você sabe qual é, né? É o governo de Deus, é o governo teocrático. É Deus mostrando à humanidade que o único que pode governar e vai governar com vara de ferro é Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que os reis que passaram, todos falharam, todos erraram, né? Davi errou, Salomão, então enfiou o pé pelas mãos, Acabe. E se for enumerar aqui, o governo é ruim, mas nós temos que obedecer, irmãos.
É princípio. É princípio. Mesmo sem esse princípio, eu vou te dizer outro, que é bíblico. Amarás seu próximo como a ti mesmo. Eu vou te contar um caso aqui, só não vou usar nomes. É como eu falei, a pessoa pode ter o vírus, não se manifestar nele, mas ele ser um transmissor. Aí ele, não, tô bem, anda por aí, mas pode estar transmitindo para os outros. Isso é amor? Isso é líder? Hoje eu fiz essa pergunta para a pastora, se você fosse líder, você mandaria a igreja sem máscara? Aí eu faço essa mesma para você, que está me assistindo. Você andaria sem máscara? Você iria para a sua casa tendo sua mãe, tendo seu pai, tendo seus avós sem máscara? Andaria pela rua só numa falsa espiritualidade, que isso também não é ser espiritual. Ser espiritual são aqueles que obedecem leis e normas, são aqueles que obedecem princípios. Se não consegue obedecer princípios, não pode. Aqui eu posso falar, irmão, porque aqui é estudo. E os irmãos sabem que estudo comigo é papum. Não meço palavra, meu irmão. Estudo é estudo. Eu sou educador. Então, se não serve para obedecer, não pode governar. Porque se tem autoridade no país, e as autoridades estão aconselhando, é isso que vai te livrar? Não. Quem te livra é Deus. Mas isso também é o quê? É um paliativo. É mais um meio de proteção. Mas é hora do governo, eu tenho que cumprir. Não quero aglomeração. Não, sou de Deus e encho a igreja, eu subo no telhado, faço festa. Não, Deus vai me guardar, meu irmão. Deus está comigo, cheio do Espírito Santo. Aí Deus está olhando e falando, tadinho, não conhece o que é princípio. Né? Não conhece o que é princípio. Aí precisa ler lá sobre a história de Samuel e de Saul. Samuel, profeta, Saul, rei. E Samuel saiu para orar a Deus, para ver a resposta de Deus sobre uma guerra. Só que a guerra estava intensificada, o exército já estava invadindo. O que eu vou fazer? Vou esperar, Samuel está demorando. Então Saul falou, não, então vou dar meu jeito, meu irmão. Resolver do meu jeito. Samuel está demorando. Que profeta é esse que está demorando? Ainda não voltou com a resposta de Deus. Aí foi lá sacrificar em lugar de... Deus falou, hoje você perdeu uma oportunidade porque você quebrou o princípio. Você quebrou o princípio pensando que estava fazendo uma coisa boa. Não, vou lá sacrificar, vou orar a Deus, porque Samuel está demorando com a resposta. Quebrou o princípio. Quebrou princípios, Deus cortou o reino dele. Irmãos, rebelde, desobediente. A Bíblia fala, desobediente a pai e a mãe, ingrato, profano. Mais amigo do deleite do que de Deus. Obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Para andar de máscara, está sufocando. Amém, irmão? Com o tempo vai se acostumando. No início também para mim foi ruim também, meu irmão. Mas eu botei na minha cabeça, não, eu sou um líder, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Não posso ser um rebelde. Aquele que leva a pessoa a desobediente. Se eu estou desobedecendo, estou levando meus liderados a desobedecer também. E eu falei na igreja, quando Jesus mostra a esfinge, quem é essa esfinge? César. Quem era César? Imperador ruim, mau, perverso. Não respeitava o pobre. Oprimindo o povo, ladrão. Qualquer qualificação que você colocar aí de ruim, cabe
em César. Aí os discípulos olharam e falaram de César, pensando o quê? Jesus falou, não, o César, um cara covarde, que rouba, não dá nada não, vai pagar imposto nada. Paga não. O cara é ladrão, errado. Ah, o governo está todo errado, eu vou obedecer o quê? Ninguém faz nada nesse país, todo mundo rouba e é corrupto, ninguém é preso. A gente ouve muito isso, irmãos. Só que isso não cabe na igreja. Não sei nem porque eu estou indo para esse lado, talvez até fugindo um pouquinho, mas é uma oportunidade que eu estou para falar que tem coisas que eu não posso falar na igreja. Que às vezes tem um visitante, aqui eu posso. Aí Jesus falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, irmão. A Deus a honra, a glória, a exaltação, o louvor, a Deus a honra, que ainda que venha a solução do corona, que venha uma injeção, uma vacina, se não for Deus que mostrar, ninguém vai achar não, meu filho. Então, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Seja a cura milagrosa, como está acontecendo agora, que não tem remédio, é de Deus. Sendo que se aparecer a vacina, continua sendo Deus. Quem mostrou a vacina? O diabo? Quem for o homem? A ciência verdadeira, ela aponta a Deus. A ciência falsa é que esconde a existência de Deus. Que tudo vem dele, tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, cumprindo as normas, cumprindo as regras governamentais, você está obedecendo a Deus também. Amém? Fica essa dica aí para você. Aí Jesus purifica o templo. Tirai daqui esses que não façam a casa do meu pai casa de venda. 17. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me consome. Aqui está uma outra tradução, me comeu, mas na tua tradução está me consome. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus respondeu e disse, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Estava falando da sua ressurreição. Estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Derruba esse templo, que 3 dias eu levanto ele. Derruba esse templo que é você, que um dia o Senhor vai levantar o nosso templo. Porque nós somos casa, morada de Deus, e Deus vai nos ressuscitar, irmão. Creia nisso. Ainda que o medo esteja te rodeando, mas repreenda esse medo. Tua vida está na mão de Deus. Se você morrer, se você tombar, como eu posso, qualquer um, claro, se precavendo, tomando os cuidados, mas temos que avançar, temos que fazer a obra de Deus. A obra de Deus não pode parar e não vai parar. Mas se tombar, creia nisso. Ele é poderoso para te trazer à tona novamente. Para te dar a vida. Porque Jesus fala, eu sou, isso ele falando, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os que vive e crê, viverá para sempre. Então, aos que morreram no passado, morreram nele, em Cristo. Desde Adão, quem morreu na fé do Senhor, na esperança, um dia Deus vai trazer de volta. A pessoa? Moisés. Quantos mil anos atrás? Mas vai levantar naquele dia. Jesus fala, só que Jesus fala para eles assim, 3 dias deu prazo. Derruba esse tempo, 3 dias eu levanto ele de volta. Quem estava falando? Do seu corpo, da sua ressurreição. E aconteceu ou não aconteceu? Deus não mente. Ao 3º dia,
Jesus ressuscitou dos mortos e hoje vive eternamente. Você pode botar aí um amém? 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Não entenderam. Mensagem espiritual é para os espirituais. Mensagens espirituais, entenda isso, é para os espirituais. Mensagem carnal é por carnal. Mensagem da terra, da terra. Mensagem do céu é para aqueles que são do céu. Jesus estava falando do seu templo, do seu corpo, e eles entenderam como templo, casa, templo de Jerusalém. Como o templo ali que nós levantamos, não sei nem como tempo demorou aquilo ali, mas demorou. Demorou bastante. Mas o templo que é ele falou, deu prazo, 3 dias. Em 3 dias ele cumpriu aquilo que ele falou. 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto. Por isso creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Porque muitos procuravam Jesus, mas não pelaquilo que Jesus é, mas pelaquilo que Jesus poderia proporcionar. É isso que eu falo na igreja. Você tem que procurar Jesus, procurar a igreja, pelaquilo que o Senhor é. Não pelaquilo que ele pode fazer. Porque se um dia ele não fizer, nós cantamos muito aquele louvor, se Deus fizer, cantar é fácil, né, irmão? Ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, mas se não abrir, a gente fica cabisbaixos, desanimados, Deus não me ouve, Deus não me ama, só ama fulano, só ama... Não, irmão. Não procuremos Deus pelaquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. Amém? E ele é Deus. E ele é a ressurreição e a vida. Creia nisso. Ponha isso na sua cabeça, creia nisso. Aí vamos para o capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água, batismo. Do Espírito, porque nós também aprendemos que o que faz nos pecar é a alma. O que lida com o mundo visível é a alma. Se você tem o olfato, o paladar, visão, audição, tudo é inerente da alma. Dor, medo, tudo é alma. A alma pecar, essa morrerá. É a alma morta. É a alma que se afastou de Deus. Por isso que precisávamos o quê? Nascer da água e voltar à existência do homem espiritual, do primeiro Adão, do Adão criado por Deus, que era um ser espiritual. O Adão caído era um ser de alma.
não é isso? São as emoções, os medos, né? As fraquezas, as paixões. Por isso que a Bíblia diz que Jesus morreu pela paixão da morte, não foi amor à morte, foi paixão. Né? Paixão é aquela coisa momentânea, coisa da alma, mas precisamos nascer do Espírito. E Nicodemos levou tudo isso para o campo da matéria. Né? Hoje nós, estudando, podemos achar um absurdo. Como é que esse cara falou? Não, mas ele estava começando ali o convívio com Cristo. Nós estamos com a leitura na mão, com a Bíblia na mão. O Espírito Santo nos revela, né? Nos ensina, é mais fácil. Mas para ele era meio complicado, porque Jesus estava em terra, Jesus estava vivo. Jesus estava humano, humanizado, né? E o Espírito Santo não estava em Nicodemos, estava em Jesus, Nicodemos não. É isso? Então por isso que o Espírito Santo é o que nos convence do pecado. Vou botar um testezinho aí, vamos ver quem vai acertar, colocar aí. O Espírito Santo nos convence de quem? Põe aí. Escreva aí para mim, para eu ler aqui que eu esqueci. O que o Espírito Santo nos convence? E 3 coisas, quero que você ponha aí. Você que está estudando aqui comigo. Enquanto isso eu vou lendo. Aí ele diz, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemo, como pode um homem? Isso aí já passei, verso 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é, o que é nascido e está vivendo na alma, meus alunos, né, sabe o que eu estou falando? Vive na alma. Mas aquele que nasce do Espírito, ele vive uma vida de espírito, de espiritual. O Espírito Santo nos convence de quê? Ninguém botou, meu Deus. São 3 coisas. Eita, Jesus. A gente com medo de errar ali, né? Que todo mundo vai ver. Se ninguém botar nada, no final eu vou falar. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Porém não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Né? O cara era mestre, mas estava lidando com o mestre dos mestres. Estava lidando com o próprio Deus. Aí algumas perguntas ficam complicadas, né? Algumas coisas que Deus fala conosco, a mente de Deus, né? Por isso que nós temos... Alguém botou aqui do pecado. Falta 2. O Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Você botou uma, tá certo. Falta 2. E a mente de Deus Nicodemos começou, que Jesus estava falando de coisas espirituais, e ele estava na carne, na alma. Estava na alma, estava no mundo visível. E Jesus estava falando de algo ainda além daquilo que ele estava acostumado. Não é isso? Aí Jesus fala para ele uma coisa interessante. Deixa eu ver se a gente mais respondeu. Daqui a pouco nós vamos dar a resposta. 11. Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e edificamos do que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos farei de coisas terrestres não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus fez 3 confirmações aqui. Ninguém subiu ao céu. Isso ele estava dizendo
que após a morte, deixa eu ver, a irmã Sueli respondeu aqui, tá certo. Se vocês estão podendo ler, se não puder, eu respondo aqui. Do pecado, a irmã Sueli acertou aqui, do juízo e da justiça. São estas três coisas. Do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele nos mostra, somos pecadores e que o juízo de Deus já foi dado, que é em Jesus, e da justiça que Jesus nos justifica. Então as três coisas estão inseridas no próprio Cristo. Do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo nos convence dessas três coisas. Aí ele fala aqui sobre ninguém subiu ao céu, falando da sua volta ao céu, senão que desceu, falando que ele estava vindo, que ele tinha vindo do céu. O Filho do Homem que está no céu, isso é a sua permanência no céu. Deu para entender? Ele veio do céu, subiu ao céu e permanecerá, e permanece no céu. Né? Então, essas três coisas que Jesus está dizendo. Aí o versículo áureo, o texto áureo da Bíblia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus não veio para condenar, porque o homem já estava condenado. Ele veio para salvar o homem. Então, um homem que não aceita a salvação de Cristo, ele não vai ser condenado porque não aceitou a salvação. Ele vai ser condenado, ele já é condenado, ele já está condenado. Nós já estávamos condenados, já vivíamos nos delitos e pecados. Então já estávamos condenados, afastados da graça de Deus, mortos em delitos e pecados. Então Jesus não veio para nos condenar. Na verdade, o único propósito, trabalho de Deus, veio nos salvar, nos tirar da condenação. Na verdade, Jesus está nos resgatando da condenação, porque condenado o mundo já está. O homem sem Deus já está. O homem sem aceitar Jesus já está condenado. Então Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo nele, porque o mundo condenado já está, irmãos. O homem condenado já está. O homem já nasce em pecado me concebeu minha mãe. Não é isso? Então a criança não é pecadora, isso é, não está na prática, mas ela já nasce no pecado. No pecado me concebeu, Davi fala, no pecado me concebeu minha mãe. Então ele já nasce pecador, ele só não está na prática porque a consciência dele ainda não está ativa. Por isso que eu ensino sempre também, é meio difícil explicar isso, né, para algumas pessoas. Criança tem que ser corrigida, irmãos. Porque a tendência da criança, ele já nasce com a semente do pecado. Ele já nasce com a semente do mal. Porque senão botaria uma criança num lugar isolado, ele seria perfeito. Não, ele já nasce com aquele intuito, com aquela essência, e que precisa ser direcionada, né? Precisa ser dirigida para a salvação de Jesus Cristo. Ensina teu filho no caminho que deve andar, crescendo, não se desviará dele, senão não precisará ensinar. Não é isso? Então precisa se ensinar. Só isso é outro estudo. Aí vê só o que ele diz aqui. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então ele não vai ser, ele já está. Então a única opção
Só tem uma. É Cristo. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, não tem outra opção, só tem essa. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque tudo aquilo que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmão, se falar isso para o ímpio, ele fica aborrecido. Se falasse para mim há um tempo atrás, vamos botar aí uns 40 anos atrás, eu ia ficar aborrecido. Mas a verdade é essa. Só dá para vir para Cristo quem quer praticar o bem. Né? Porque o cara está preso em várias coisas, já está condenado. Ele está bebendo, fumando, cheirando, adulterando, né? E fazendo melhor. Ah, mas vocês estão perfeitos? Não, nós não somos perfeitos. Somos aperfeiçoados em Cristo. A perfeição vem de Cristo. Senão o homem, ele teria, seria justificativa própria, mas nós somos justificados em Cristo. Em Cristo, né? Nós somos nova criatura, mas mesmo assim nós somos pecadores. Pecadores arrependidos. Pecadores, vou colocar uma expressão aqui para você entender, não vivemos na prática do pecado, mas também pecamos, só não vivemos na prática, porque aquele que disser que não tem pecado se torna mentiroso. Mas também não pode ser aquela oração farisaica, ou aquela oração, ah, Senhor, eu peco toda hora, todo dia, aí é viver na prática. Quem pratica o pecado é servo do pecado e é filho do diabo. Mas a pessoa não vive na prática, mas ele tem seus delícias, tem seus erros, né? Tem seus pecados. Mas somos pecadores arrependidos. Porque a salvação é pela graça e pela fé. Mas Paulo diz, viverei no pecado para que a graça superabunde? Não, logicamente que não. Então nós lutamos para fugir da prática do pecado, mas continuamos sendo pecadores, sendo que redimidos pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? João, testemunha de Jesus. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, eu preciso ser batizado? Viu o que Jesus fala lá? Que ele tem que nascer da água e do Espírito. Batismo e novo nascimento, mudança de vida. Tem que se batizar sim, irmão. Ah, pastor, e o ladrão da cruz? Como é que ele ia descer de lá? Tinha como. Então ali ele foi salvo. Mas e eu? Você tem que se batizar, minha filha. Ah, mas estou preso nisso. Larga, tem que largar. Não tem opção. Tem que largar, meu irmão. Está no adultério, está numa vida... Tem que largar, não tem jeito. Não tem opção. Se você souber de outro caminho, me explica aí. Que eu só sei esse. Tem que largar. Aquela mulher que estava no tanque lá, a mulher samaritana, vai lá e busca teu marido. Não tem o marido. Só que ela tinha um cara, né? Ela não estava sozinha. E no relato que ela não está sozinha, ela tinha um cara. Aí Jesus fala, você acha bem, não tem o marido. Que tivesse 5 que tu tem agora não é teu. Então ela estava com o marido dos outros. Por isso que ela diz, não tem o marido. Só que aí aquela mulher mudou de vida. Falou, opa, tô vendo que tu és profeta. Só que ela não está falando profeta, ela está falando do próprio Deus. Então Deus sabe
o que está te prendendo. E você tem que largar, meu irmão. Tem jeito. Agora da minha cervejinha. Não tem opção. Tem que largar. Tem que largar, não tem jeito. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Então tem que largar. Quem é nascido da água e do espírito tem que passar pelo batismo. Então só vai passar no batismo, né? Faz a confissão de fé, se prepara para o batismo. Dentro é o novo nascimento. Dentro do novo nascimento tem que se ver se a pessoa está com a vida, né? Está morando com alguém, tem que casar, ajeitar a vida. Ah, mas vou perder, meu irmão. Aquele que perder alguma coisa aqui por Cristo, ganhará muito mais nessa vida e no futuro, a vida eterna. Por isso que eu estou falando, tem uma bênção contando, meu irmão. É bênção grande, porque alguém confiou, rejeitou o mundo e serviu a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, quem é o mais? Ou o que é o mais? É tudo aquilo que você está dizendo que vai perder. E o mais ele fará. Não é isso? E o mais ele fará. Então, se você perder alguma coisa nessa vida, creia nisso. Deus vai te dar muito mais, tanto nessa e no vindouro, a vida eterna. Porque nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. E o lugar que você está, que você vai, em que nós vamos, é muito melhor do que esse lugar que nós estamos agora. Claro, ninguém está com pressa de ir para lá agora, eu também não estou. 61, não estou com pressa nenhuma de ir embora daqui. Mas eu sei que do lado do outro lado tem um lugar melhor para mim. Só que eu não estou com pressa. No momento de Deus eu vou. Estou com nenhuma pressa de sair daqui, mas sei que tem um lugar melhor para mim e para você. Então, nascido da água, isso é, batismo do Espírito. Nova criatura sou. Bem? Bebia, não bebe mais. Fumava, fuma mais. Né? Igual a mulher samaritana, não precisa dizer. Não é mais assim. Onde eu parei? Meu Deus, por isso que eu gosto da aula presencial, cara presencial, meus irmãos na Guaré falam para mim, pastor, parou aqui, pastor. Meu Deus do céu. Aí, o que Jesus fala? Eita glória. É João que está testemunhando, porque João tinha sido lançado na prisão. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. É por aqui que eu estava. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, esse é João Batista, não é João Evangelista não, esse é João Batista. Eu vou falar depois um pouco sobre João Evangelista. Todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ontem nós estávamos vendo a história de Jesus e passa esse relato aqui. Coisa linda, irmão. O homem não pode, olha a resposta de João. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que você tem foi Deus que deu. Se você tem um melhor carro, uma casa, marido, filho, tudo é dádiva de Deus. Saúde foi Deus. Tudo é dele, veio por ele. Tudo que nós temos. Né? Tem até aquele louvor. Tudo que tenho é teu. Sou dependente, ele é Deus. Então tudo que você tem é de Deus. Então a humildade de João. E Jesus depois testifica de João. Perguntei na igreja, nascido de mulher. Ninguém maior do que João.
Aí eu perguntei Jesus. O próprio Jesus dizendo, nascido de mulher, ninguém maior do que João. Porque Jesus não é nascido na vontade humana. Jesus se fez carne, ele é o próprio Deus e a vida eterna. Então, dele para diante, porque João era nascido da vontade humana, né, e nascido de mulher. Ninguém maior do que João. Mas olha a humildade de João. João sabia que tudo que ele recebera viera do alto. Tudo que você tem, se você prega bem, se você canta bem, a tua eloquência, tudo vem de Deus. Amém? Faça tudo para a glória dele, para o louvor dele. Quem nos deu aquela casa linda ali foi Deus. Aí o que João responde mais, vós mesmos me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Já não chamo mais de servo, mas de amigo. Nós podemos nos colocar no mesmo patamar de João, amigos de Cristo. Quando nós ouvimos a voz de Cristo, nos alegramos. Quando sabemos que alguém foi batizado com o Espírito Santo, nos alegramos. Quando vemos que alguém foi batizado em nome de Jesus Cristo, nos alegramos. Quando nós vemos que alguém aceitou a Jesus Cristo, nos alegramos, porque somos um amigo do noivo, mas que é o dono da noiva, que é o esposo da noiva, é Jesus. Quem é o dono da igreja? É Jesus. Teus dons e talentos, Jesus é que te deu. Pode pôr um amém aí? A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Convém que ele cresça e eu diminua. Muita gente aí estava crescida, irmão. Ouvi muito isso, falei muito na igreja sobre isso. Quebro tudo. Não, quebrei tudo, varão. Fui lá na igreja e alguns acham que quando ele chega, a presença chega com ele. Ou, melhor, só com ele. E se ele pega no microfone, fogo cai. Mas se ele não tiver a oportunidade, eita glória. Culto hoje foi legal. Mas o culto não é pra gente, o culto é para Deus. Quem tem que falar se o culto foi bom ou ruim é Deus. E Deus quer que nós o adoremos, né? Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Se você crê realmente que Deus está ali. Olha só, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito, são seres que não estão na alma, mas estão no espírito, não quer dizer seres espirituais, seres de outro mundo, mas é deste mundo que somos nós, mas que não estamos na alma, isso é, na vontade, nos prazeres humanos e terrenos, mas estamos ali nos prazeres espirituais, buscando coisas espirituais, adorando a Deus em espírito, alcançando a vontade de Deus e em verdade, porque sabemos que Deus existe, é real. Se eu estou falando aqui, Deus está presente. Se você está aí, Deus está presente aí na sua casa com você. Amém? Aonde você estiver, Deus está com você. Aquele que vem de cima é sobre todos. Olha que coisa linda que João fala. Aquele que vem da terra, aí fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Por quê? Ele sabia de quem ele estava falando. Ele não estava falando de alguém que nasceu ali em Belém, na Judéia, de Maria, de José, não. Ele não estava falando de alguém assim. Ainda que alguém, é filho do carpinteiro. Ele sabia que ele estava falando de alguém superior. Ele estava falando de Deus. Ele estava falando de Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Ele estava falando
não de uma estreia de um profeta, não. Ele estava falando do Cristo, daquele que iria morrer no Calvário, né? Por nós, o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus, irmão. Quando alguém tentar mudar isso, não aceite. Jesus é Deus. Emanuel, Deus conosco. É Deus fazendo carne. É Deus conosco. Emanuel, Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. João sabia de quem estava falando. Jesus estava falando, João sabia que não estava falando de alguém que tinha nascido há pouco tempinho atrás, igual a nós, que antes da existência não existíamos. Parece ter uma redundância, né? Antes da existência não existíamos. Não é isso? Eu nasci em 1959. Mas 9 meses também eu já estava. 59 é meu registro. 1959, que eu nasci, que eu vim para fora. Mas na verdade a minha existência foi 9 meses dentro do ventre da dona Joana. Dentro do ventre da dona Joana eu já estava existindo. Então a mulher que está grávida aí, esse ser que está dentro de você já é um ser vivo. Já é um ser programado, criado para a glória de Deus. Por isso que o aborto é crime. O aborto é mais do que um pecado, é crime. É matar uma vida. E algumas ativistas e mulheres, hein, estão lutando para a legalização do aborto. Crime. Crime. É crime. E vai morrer mais mulher se fosse legalizado. Vamos dizer que se fosse mais legalizado, morreria mais mulher. E a mulher mesmo está defendendo e quer os direitos iguais, quer as empoderadas. Vai matar mais mulher do que homem, minha filha. Que nasce mais mulher do que homem. Então o ser dentro da mulher ia ser outra mulher. Ela se acha, a mulher tem direito. E que direito vai dar aquela vida daquela mulher que está ali dentro? Então teria que ver, a mulher vive. Fazer lá como operador. Né? Se a mulher vive, se é homem, mata. Vai ter que fazer assim então. Se a mulher está procurando o direito dela e vai matar um montão de mulher que está no ventre lá, é mulher. A maioria é mulher. Ah, se pode abortar, então mulher matando mulher. E como é que está procurando o direito da mulher? Explica isso aí. Vendo como é que o ser humano é complicado? Falam de coisas que não entendem. A mulher que deveria estar defendendo o não aborto. E quem está defendendo o aborto é a mulher. E no caso, buscando o direito das mulheres, matando mulher. Se eu tivesse com o pessoal um estudo presencial, a mulher ia ficar tudo olhando para minha cara, assim como talvez você esteja aí olhando para a tela do teu celular, falando, como é que eu vou sair dessa? Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, por não lhe dar Deus o Espírito por medida, é um Espírito sem medida, porção do Espírito. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E é o que o apóstolo São Paulo nos adverte. Enchei-vos do Espírito Santo. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas que entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Olha só, olha o finalzinho do texto. Permanece. Então já estava debaixo da ira de Deus. Ele não vai entrar porque não aceitou Jesus.
Paramos no 36 do capítulo 3. Semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre o autor. Né? Falamos agora daquilo que ele escreveu, mas vamos falar um pouco mais do autor, que é João. Nós falamos hoje de João, mas João, profeta. Mas agora vamos falar de João Evangelista, que escreveu, semana que vem. Né? O João, profeta, é aquele que, a voz que clama no deserto, que morreu decapitado, preso, né? E depois a filha da mulher do rei pede a cabeça dele, ele morre. Mas quem escreve é João Evangelista, que semana que vem nós vamos falar um pouco mais, que é na apostila. Aí não usaremos muita Bíblia. Quando estou no estudo presencial, dá para mim usar os dois, a apostila e a Bíblia. Aqui fica meio difícil, porque eu tenho que ficar caçando versículo e atrapalha um pouco a interação. Hoje deu mais para interagir. Semana passada eu estava mais catando, porque eu olhava na apostila, mas quem está em casa não está me vendo. Não, melhor, está me vendo, mas não sabe o que eu estou fazendo aqui. Que eu estava procurando aqui e... Então eu preferi hoje vir na Bíblia até o capítulo 4. Semana que vem a gente vem na apostila até chegar no ensino do capítulo 4. A apostila nossa está falando sobre João. Aí a gente vai ver a história de João, sua morte, o que acontece com ele, o que João testifica de Jesus. Mas aqui João está relatando a história de Jesus. Tudo isso João está escrevendo aquilo que ele viveu. Semana passada nós falamos que ele era sua mãe, ensinara seu pai, né? Salomé ensinou, a mãe de João ensinara a ele tudo aquilo que João aprendera. Não é isso? É isso que Deus quer para você, ensinar tudo que você aprendera com seu filho. Por isso que diz, ensina seu filho no caminho para que crescendo não se desvie dele. Ele tem que ouvir de você as histórias de Cristo, aquilo que Cristo fez. Era isso que a mãe de João conviveu também com Jesus, ela também conviveu, João conviveu, aprendeu, ensinou, escreveu. Espírito Santo nos ensina, nos revela, nos mostra, para que nós ensinemos outrem. Amém? Paramos no capítulo 4, semana que vem nós damos continuidade ao nosso estudo. Amanhã nós vamos estar com uma live aí com o meu amigo Oziel e a sua noiva. Esqueci o nome dela, mas depois lá no Face lá você tem lá o anúnciozinho, tá no status também. E vão estar lá adorando a Deus conosco, vai ser uma bênção. Nós queremos assim, melhorar nossas lives, nós vamos fazer nós estamos precisando de número maior suficiente para que nós gravemos a nossa live não só no Face, mas esqueci o nome agora, fugiu na cabeça, para que nós aumentemos mais de 1.000 pessoas, para que, né, depois procurar a irmã Diaconisa Cristiane no YouTube, para arrumar mais de 1.000 pessoas no YouTube, para que através do YouTube nós divulguemos mais a nossa live. E nós estamos tendo algumas ideias para as lives nossas, fazer sorteio, estamos pensando agora em sortear uma cesta, né? Eu estou também, vou aproveitar aqui falando para vocês, esse mês, né, irmãos? Oi? Esse mês procurarmos dar... Obrigado, irmã Ana Cristina. Colocou aqui a irmã Ana Cristina no YouTube, eu estava fugindo da cabeça do YouTube. Eu estou pedindo também que os irmãos dê biscoito, que nós vamos abençoar as crianças também, que nós lembramos muito dos adultos, né, irmão? Mas hoje tem muitas crianças em casa, quer tomar um iogurte, quer comer um biscoito, nem todo mundo tem condições.
Graças a Deus nós temos. Às vezes a pastora manda algumas coisas para meus netos, eu mando para os nossos netos. Meu filho, graças a Deus, o Gilmar deu condições a ele, que o Caleb, né, graças a Deus, não precisa tanto. Mas meu filho Tiago, nós abençoamos, minha filha Isabel, né, que é meu amarelinho, está lá, que a gente não deixa o meu amarelinho sem um biscoito, sem alguma coisa para o amarelinho comer. Mas tem crianças que não tem esse privilégio. E às vezes está em casa, mãe, queria biscoito, a mãe não tem para dar, mãe. E às vezes no colégio é uma válvula de escape. Às vezes uma criança está numa creche, ela tem um lanche da manhã, tem um biscoitinho à tarde, aquela coisa, quando vai para casa vai lanchada. Né? A gente vê as reportagens aí na televisão que as mães, infelizmente, uma coisa que o nosso país vive, né? Só de pandemia. Hoje a gente está falando muito de pandemia, mas tem mães que botam a criança no colégio, é a refeição que ele tem. E se estivesse em casa, não teria aquela refeição. Né? Então nós vamos procurar esse mês, isso é, quem puder, irmão. Porque tem algumas pessoas também que está difícil. Trazer um pacotinho de biscoito, 2 pacotinhos de biscoito, tá ali na casa do biscoito. O pacote de biscoito é R$1 e pouco, se eu não me engano. As irmãs aí que estão acostumadas a comprar podem me corrigir. Mas acho que é R$1 e pouco, R$2, tu compra um pacotinho. Cada um trazendo 2, 3 pacotinhos de biscoito. A gente vai poder também abençoar. E nós vamos... isso aí já é uma outra história. Isso aí é mais para o final do mês, junto com a sexta. Mas nas lives nós estamos querendo que você passe, né, o canal da igreja, para que os irmãos entrem lá, se inscrevam. Procura a irmã Diaconisa Cristiane, que ela sabe falar melhor lá sobre isso. É MATG de Inhaúma. Você entra lá e acessa lá no YouTube e vai passando para familiares. Quanto mais pessoas inscritas, temos que ter 1.000 e poucas pessoas inscritas para que nós possamos transmitir também as lives e os cultos pelo YouTube. Amém, irmãos? Minha hora já se foi. Deus abençoe. O link, Ana Cristina está me salvando aqui. Vai lá, dá um link e se inscreva. Passa para a pessoa, para os seus amigos, para os seus parentes, né? Para que eles possam, para nós chegarmos a esse alcance, para depois nossos cultos estar sendo transmitidos direto pelo YouTube. No YouTube é mais fácil do que no Facebook. Porque no Facebook é mais, às vezes a televisão, igual a minha televisão, é mais fácil ver as lives, os cultos pelo YouTube. Então nós precisamos também levar a igreja hoje para o YouTube, para que nós vamos botar uma câmera na igreja, não é câmera escondida não, é câmera para filmar os cultos, né, o trabalho da igreja, divulgar, né, a obra do Senhor. A obra de Deus não vai parar, não parou, não vai parar. Né, e no Facebook também vai estar lá, pelo Facebook, pelo YouTube, nós vamos estar lá divulgando a palavra de Deus. Não vai parar. Olha lá, está aqui a irmã Cristiane Diaconisa, botou aqui o YouTube, entrar como nome MATG em Inhaúma. Né? Dá lá seu link, né? As irmãs estão me salvando aqui. Dá seu link e para que nós alcancemos aí esse número, para que nós passamos a transmitir, né, os cultos da igreja, que quanto mais pessoas ouvir a palavra, mais pessoas salvas, mais pessoas serão alcançadas para a glória de Deus. Acabando a pandemia, meu irmão, toca lá no sininho, né? Vai ativar o sininho, você toca no sininho e você vai estar lá e participando dessa grande bênção. E nas lives nós vamos sortear uma cesta de café da manhã. E para quem tiver arrumado mais pessoas inscritas, né? Pessoas que mais vão estar inscritas através dessa pessoa, e nós vamos fazer um sorteio
Então vai chamando parente, família, nossos familiares que estão aí, que estão assistindo também, né, que possam nos ajudar nisso. Né? Família Silveira, família Silva, vamos estar junto aí nessa aí, para que nós venhamos expandir o reino poderoso do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te guarda. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pelas famílias, agradecendo a Deus, porque no meio da pandemia Deus tem nos dado vitórias grandiosas, irmão. Você não tem noção do que Deus está fazendo. Hoje nós recebemos uma notícia abençoadora. Creio que você também está recebendo notícias abençoadoras, né? Na vida da irmã Ana Cristina, na vida da Sueli, da Diaconisa Sueli. Outras famílias têm sido abençoadíssimas em nome de Jesus. Amém? Oremos a Deus. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa live, ó Deus, de estudo, Senhor. Quero crer, ó Deus, que tu falaste, ó Deus, que o Senhor falaste em cada coração. Ó Deus, quero crer, Senhor, que tu tocou na vida do teu filho, da tua filha, Senhor, para que nós não venhamos a temer, Senhor. Tomar cuidado, sim, mas não temer o dia mal, porque no dia mal, Senhor, tu está conosco. No dia da adversidade, tu nos esconderá no seu pavilhão. No oculto, ó Deus, tu estarás nos escondendo, porque debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque a tua verdade é escudo e bloqueio, nem temerás espanto noturno, nem pesca de dia. Oh Deus, que a tua mão poderosa venha abençoar, Senhor, a cada lar, a cada família. Nós oramos, entregamos, oh Deus, a minha prima Lúcia nas tuas mãos, que está conosco, ó Deus, e abençoe a cada um membro, cada obreiro, Senhor, que mesmo de longe estão continuando com o propósito, que é o estudo de obreiros. Meu Deus, nós colocamos nas tuas mãos, porque brevemente estaremos na igreja com o estudo dos obreiros, ó Deus, ali presencialmente, ó Deus, fazendo a tua obra, Senhor, mas debaixo da autoridade não só divina, mas debaixo, ó Deus, da obediência da autoridade terrena, porque nós somos, ó Deus, cidadãos, ó Deus, e como cidadãos devemos cumprir com os deveres, Senhor, como cidadãos, Senhor. Nós te agradecemos, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Querendo Deus, terça-feira que vem, estamos de volta. Entre lá, Facebook, né? Os noiva vão estar lá conosco, agradecendo o nome do Senhor, Ana, William, o diácono Douglas, que foi convidado para pregar. Nós vamos botar terças, quarta-feiras, os obreiros também pregando. Aos domingos vamos fazer uma escala. De antemão aqui já, Cristiane está lá, está conosco. Já vou passar para ela já por aqui mesmo, para fazer uma escala de domingo, né? O diácono Douglas vai estar dirigindo. Saiu um pouquinho aqui, deixa eu concluir. Fazer uma escala para domingo de pregadores, para domingo. E as lives, que é segunda e terça, eu vou fazer uma escala também para os obreiros. Ana Cristina vai estudando aí, Cristiane, né? Vão estar também nas lives aí, pregando também. Porque nós fomos dando início, mas de agora também vamos botar os irmãos para ir se habituando com esse novo modelo de trabalho, que eu creio que é mais uma ferramenta para alcançarmos vida. Amém, que Deus te abençoe, Mary, em nome de Jesus, sua família, em nome de Jesus. Brevemente você vai poder estar aqui na igreja, né, conhecendo aqui o novo templo. Né? Deus te abençoe, Mary, em nome de Jesus. Até amanhã, às 19h30.